Comigo tenho o Bernardo Alves, que é exatamente de uma associação de inquilinos da habitação hoje. Bernardo, vocês estão aqui porque o preço das rendas não tem parado de subir. Sim, nós estamos aqui porque o preço das rendas não para de subir, mas por muitos outros problemas relacionados com a questão da habitação. Ou seja, é cada vez mais difícil encontrar uma casa onde queremos viver. Ou seja, nós temos muitas pessoas que são forçadas a sair porque os contratos não renovam. Apesar de pagarem a renda, os contratos não renovam, muitas vezes para os senhorios ou porem uma pessoa que possa pagar mais ou para deixar a casa vazia. Isto porque o investimento na habitação é demasiado rentável e demasiado lucrativo para fazer esse tipo de negócios, e não havendo controle nenhum, ou seja, não há controle de rendas, os contratos de arrendamento estão completamente desregulados. Vimos uma notícia no outro dia que dizia que mais de metade dos contratos nem sequer está declarado nas finanças, e portanto isto é passe livre para os senhorios, e a especulação não tem acalmado nem um segundo. Nós estamos exatamente na Rua Santa Catarina, estamos na Baixa do Porto. Há uns anos atrás eu lembro-me que ninguém queria viver nas baixas da cidade, eram zonas desertas de moradores. Atualmente querem morar na Baixa da cidade, mas não existem casas para alugar porque estão sobretudo ocupadas por turismo local. Há uma coisa que é propagada, que é os centros históricos estavam degradados e que não vivia cá ninguém e que o turismo reabilitou. Efetivamente eles estavam degradados, mas se formos ver as estatísticas da população, a população diminuiu desde 2001 para 2011 e desde 2011 para agora. Ou seja, os centros históricos estão a ficar cada vez mais desabitados porque há cada vez mais pessoas a ser despejadas. E essas pessoas que viviam aqui, tinham as casas degradadas, os senhorios que tinham as casas e têm a obrigação de fazer obras nunca o fizeram. Mas o que nós vemos agora é que, por exemplo, nós fizemos um levantamento das casas vazias aqui na Rua de Santa Catarina e na Rua da Alegria, e só nestas duas ruas da cidade existiam casas vazias suficientes para alojar toda a gente que está em lista de espera de habitação social 2 vezes. E, portanto, é importante perceber que o efetivo problema da habitação é o problema dos devolutos. Existem 723 mil no país, existem 20 mil no Porto. A estatística diz que metade destes devolutos está em bom estado de conservação e, portanto, nós temos apenas uma barreira ideológica de garantir e fazer cumprir a função social da propriedade e da habitação nestas casas que estão devolutas, apenas a servir como ativo financeiro. E, portanto, enquanto não for enfrentada essa questão da propriedade, nunca vai ser resolvido o problema, porque nós temos milhares de pessoas com problemas de habitação, temos milhares de casas vazias que estão em bom estado de conservação. Portanto, seria muito fácil resolver o problema. Existe esta barreira de forçar as pessoas a usar essas casas, ou o Estado pegar e usar ele essas próprias casas para resolver o problema da habitação da população, que, ou seja, mais do que isso, o que temos ouvido agora de construir fora, nas zonas naturais, nas zonas agrícolas, abrir esses terrenos para construir habitação acessível, isso é uma política que não faz sentido absolutamente nenhum, na medida em que as casas que estão vazias aqui no centro, no município do Porto, dariam para resolver o problema, fazem cumprir o direito à cidade, que é viver perto do trabalho, de transportes, de saúde, de cinemas, do lazer. Portanto, isso garantiria isso tudo, e ainda mais neste período em que temos a questão das alterações climáticas e sabemos que o setor da construção é responsável por uma grande fatia, faria sentido que não se construíssem mais casas e que se usasse estas que já existem e estão em bom estado de conservação. O que é que tem acontecido às pessoas que são despejadas? Onde é que arranjam casa? As pessoas que são despejadas, existe uma variedade, ou seja, quem consegue arranjar outra casa, muitas vezes mais longe, em que tem que fazer distâncias maiores para ir trabalhar, ou vai viver com familiares e passa a viver numa sala e fica mais uma família em sobrelotação, que vemos que é um problema que afeta 10% da população em Portugal, e se falarmos da população imigrante em Portugal, afeta 20 ou 25% da população, e portanto isso é uma solução. E quando as pessoas não têm alternativa nenhuma, a Segurança Social tende a empurrar essas pessoas para pensões, muitas vezes não têm condições nenhumas. Por exemplo, tivemos um caso de despejo de 2 pessoas com mais de 65 anos. Existe essa ideia que essas pessoas não podem ser despejadas, mas é errado. Ou seja, só se o contrato for anterior a 1990 é que não podem. Fora isso, qualquer pessoa pode ser despejada. E, portanto, essas pessoas foram despejadas, estão numa pensão a pagar um valor absurdo por mês, não têm cozinha, têm que dividir um quarto. O número de despesa que têm por não terem cozinha aumenta significativamente, têm dificuldade em lavar a roupa, e não é assim que se organiza uma vida. Estas pessoas que trabalharam uma vida toda têm imensos anos de descontos e agora são obrigadas a viver nestas condições indignas porque não há vontade de controlar o problema. Ok, obrigada, Bernardo.